Olá, bem-vindos ao Testemunho da Semana. Hoje nós temos a alegria de receber o Beto e a Magali, pastores da Seara em Gravataí. E eles têm para compartilhar conosco a história pessoal deles como transformados e alcançados pela graça de Cristo, também do matrimônio e a vida no ministério. Eu creio que esse testemunho vai edificar bastante a sua vida. Bem-vindos. Boa noite, sou o pastor Beto da Seara Gravataí, minha esposa. Eu sou a Magali da Seara Gravataí, esposa do pastor Beto. Começa falando. O meu testemunho de vida, a princípio, é de vinda, eu já tinha dito numa live, mas vinda de uma família umbandista, onde fui consagrada desde o ventre da minha mãe aos demônios e uma luta constante, né? Até chegar aos 33 anos e conhecer o Senhor Jesus. E a partir dali, viver uma nova história, uma nova situação, um novo tempo, né? Muito feliz. Não sabia o que Deus tinha preparado para mim, mas sabia que algo de bom Ele teria, independente de que ou de quem. E hoje a gente consegue olhar para trás e ser feliz com aquilo que Deus tem feito para nós. A cada dia o Senhor tem nos surpreendido com as coisas que Ele tem nos ensinado, as coisas que Ele tem feito nós entendermos no próprio propósito deles. Eu conheci o pastor Beto há 13 anos atrás, uma pessoa que me acolheu na igreja, uma pessoa que apostou em mim mesmo sem saber quem eu era, né? Sem saber a minha história. Ali começou uma caminhada de fé e ali eu comecei a abrir o meu coração. Então ele apostou em mim e eu poderia ter dado errado, mas daquela forma ali, com aquele carinho e mais os outros irmãos que estavam ali, eu consegui entender o propósito de Jesus, o amor de Cristo em minha vida. Eu era uma pessoa que não gostava de abraço, de carinho, eu não gostava de que ninguém chegasse perto de mim. E eu acabei aprendendo o que era o amor verdadeiro, o que era o amor, a importância de um abraço. E estamos aí, há 13 anos já no propósito do Senhor, felizes, com lutas, com choros, batalhas, mas felizes, porque o Senhor é que tem nos sustentado. Magali, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que te levou a Cristo? Quem é que primeiro falou de Jesus para você? A primeira pessoa que falou de Jesus para mim, eu fugia dela, né, a princípio. A irmã Maria. Ela ia na minha casa, ela me convidava e eu dizia, não, uma hora eu vou, pode deixar que uma hora eu vou. Sempre a mesma história, né, pastor? O senhor sabe. E aí ela saía, eu pensava, o que essa mulher quer aqui me incomodando? Mas aí, né, uma quarta-feira, ela chegou na minha casa e eu não estava bem aquele dia, eu não estava bem mesmo. E ela me convidou, vamos na igreja, leva tuas crianças, no caso eu tinha meus filhos eles eram pequenos, leva tuas crianças, tem escolinha lá, tu vai ver, tu vai te sentir bem, vai ter paz. E eu disse pra ela, tá, hoje eu vou contigo, pode passar aqui a hora que tu passar, hoje eu irei contigo. Aí ela passou, era por volta das 7 horas do culto, 8 horas eu não me lembro direito. E eu fui com ela. E ali, quando eu cheguei, houve uma atmosfera diferenciada, não sei explicar. E aí eu ouvi a palavra e tudo, mas aquela coisa meio assim, meio colono, assim, a gente não entende muito, né? A gente ouve a gente sente aquele amor, mas a gente não entende. É como se fosse um outro vocabulário. E ali eu aceitei Jesus, no mesmo dia eu aceitei Jesus. E a partir dali, nunca mais eu saí da presença do Senhor. A partir dali eu comecei minha trajetória com Cristo e os meus filhos também estavam comigo, né? Eles eram pequenos? Pequenos, sim. Meu filho, ele ia para a escolinha, ele amava a escolinha, né? Que palavra, assim, tu lembra uma palavra que naquela noite ou logo em seguida gravou no teu coração? Naquela noite eu não lembro da palavra, mas eu me lembro que um irmão falou na época, que ele disse assim, que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. E eu lembro disso e gravei no meu coração. Só que a obra que a gente tem geralmente nós estamos focados naquilo que nós vivemos, né? Eu vivia uma outra história, eu vivia uma outra vida, eu vivia uma outra situação. Então, a obra que eu pensava que Deus tinha para mim era a obra que eu vivia aquela situação, aquele momento que eu estava vivendo. Eu achava dentro de mim, né?
E acabou que deu toda a situação, né? Os anos foram se passando, eu fui vendo que realmente não era, sabe? Que era uma vontade minha e não a vontade de Deus. E aí eu fui tomando algumas atitudes, orando, pedindo a Deus que a primeira coisa que viesse em mim era a paz, que eu precisava era de paz. O resto eu ia correr atrás, mas eu precisava de paz. Teve um momento que eu tive que pedir perdão para Deus, porque eu teimei muito com o Senhor. Teimei muito, eu fui muito teimosa. Deus estava dizendo não faz e eu fazia. Deus estava dizendo não faz e eu fazia, sabe? Fui insistindo. Até que chegou um determinado momento que eu disse, Deus, eu peço perdão, quero te pedir perdão, porque eu quero começar uma nova história na minha vida. Independente de quem, independente de qual a situação, né? Como Jó, né? Independente do que aconteceu com o Jó, a fé dele, né? O propósito dele era ele e Deus, né? E assim foi, daí foi mudando as situações, eu fiquei sozinha, fui criar meu filho sozinha, minha filha já era casada, eu fui criar meu filho sozinha, né? Me sustentar, porque até então eu não me sustentava sozinha, fui trabalhar, né? Escrever minha história, mas primeira coisa que eu tive que aprender era viver sozinha. Eu tive que aprender a ver que eu tinha a possibilidade de me sustentar, viver uma vida digna, viver uma vida com Deus, independente da minha situação, sabe? Eu tive que me reconhecer, eu não me reconhecia até então. Eu tive anos que eu fiquei sozinha, eu e o meu filho adolescente, aquele mundo deles ali que eles vivem, e eu sozinha ali no meu secreto com Deus e Deus me ensinando a viver. Me mostrando como é que eu tinha que proceder, me mostrando como é que eu tinha que agir, me mostrando como é que eu tinha que... Como que eu deveria me portar e pensar e tratando o meu caráter e tratando o meu jeito de ser sozinha. Sozinha, eu e ele. Que importante, Magali, tem muitas mulheres que vivem uma relação abusiva e não saem, né, um lar marcado por alcoolismo, violência, Sim. drogas, porque elas não acreditam que podem sobreviver sozinhas e ficam suportando uma vida assim de escravidão, de medo, por causa das ameaças e tudo. Sim. Então, importante você estar compartilhando que você teve um longo período que, né, esteve só. Exatamente. É uma coisa que nós sempre conversamos, eu e o Carlos, que eu digo assim, ó, tem pessoas que a impressão que dá que o ruim é bom. Elas não conseguem viver. Eu passei muitos anos pensando assim, ó, se eu largar, vai ser ruim pra mim, eu não vou conseguir sobreviver. E isso entra pra dentro do teu coração e tu tem que aprender que o ruim não é bom. O ruim não é bom pra ninguém. Essa história que, porque a pessoa lá, ela é assim, mas ela é legal. Não, isso não existe. O ruim é ruim, né? Porque se a pessoa que tá contigo, ela te faz o mal, ela te machuca, ela não é boa pra ti, né? E só que tem uma coisa, as mulheres, elas têm uma situação assim, elas se sentem culpadas. Elas acham que tudo que acontece num relacionamento abusivo, a culpa é delas, e não é. É a pessoa que resolveu ser má mesmo, ela resolveu não ter caráter, ela resolveu não ser um bom pai, um bom esposo, e ela decidiu ser assim. E não é... Ninguém muda, entendeu? Então eu tive que aprender que a minha direção, independente de casamento, independente de filho, situação, a minha direção ela teria que ser tomada com o Senhor, com Deus, primeiro. Aí aprender a viver sozinha. Aprender a ter o tempo, chegar em casa, ter o meu tempo, olhar para o espelho e dizer, não, tem um ser humano aqui também, né, que faz parte E aprender. E foi o que eu tive que aprender esses 3 anos, assim. E foi um tempo muito bom, muito precioso para mim. Até peguei umas manias, né, eu digo pro Carlos, tu aprende a viver sozinho, tu pega umas manias, sabe? De andar sozinho, até no casamento isso atrapalha. Bem, uma outra história bem diferente. Bem diferente. Né, que o Beto tem para contar para nós. A minha família ela já era da igreja, não cristã, né? Frequentava muito poucos cultos, né? Mas eles se consideravam cristão, né? E eu vim desse berço,
mas não tinha Jesus de verdade no coração. E em 1973 nós nos mudamos para Cachoeirinha e eu comecei a frequentar na igreja evangélica luterana, né, de confissão luterana. E ali eu tive por um tempo precioso, onde é que eu aprendi muitas coisas. Aí que realmente comecei a conhecer Jesus. Mas mesmo assim, conhecendo Jesus, eu tive meu casamento, eu casei com a Ângela, né? Eu estava com 25 anos quando eu casei com a Ângela, eu entrei na igreja com 13 anos. Né? E depois do casamento, a Ângela, ela era católica, né? Católica apostólica romana, e ela era obrigada a ir nas missas. E logo que nós casamos, ela disse assim, vamos dar um tempo nos cultos um pouquinho, porque ela ia junto comigo nos cultos. Para mim, depois a gente recomeça. Só que esse tempo foi um tempo muito ruim, que hoje eu aconselho as pessoas não se afastarem do reino, não se afastarem da presença de Jesus. Nós tivemos o nosso filho Rodrigo, e eu me lembro que eu trabalhava com vendas, e numa tarde eu estava chegando, o meu irmão Chico estava na frente da minha casa chorando, e o Rodrigo, ele tinha tomado um remédio que a Ângela usava, né? E ele entrou, ele teve uma síndrome ali, via monstros, né? E ele estava no Becker. Eu me lembro que daí eu cheguei ali, ele falou, fui direto pro Becker, cheguei lá, falei com os médicos, e os médicos disseram para mim que eles não precisava transferir ele para nenhum hospital, que o que tinha que ter feito eles fizeram, que era uma lavagem, e que em 48 horas eles iam fazer um exame nele para ver se não tinha ficado sequelas. E eu me lembro que naquele dia ali, são coisas que acontecem na vida da gente que às vezes a gente não entende. Naquele dia eu me ajoelhei no saguão da emergência do Becker ali e pedi perdão para Deus que eu ia retornar de novo aos caminhos. Né? E que eu pedi para Deus que o Rodrigo não ficasse com nenhuma sequela. Né? O Rodrigo, ele não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus, e mesmo assim eu ainda dei uma teimadinha para retornar. E aí houve o casamento do Márcio, da Carla, e aí ali eu conheci o pastor Mário e a pastora Cândida, e na noite os dois vieram conversar comigo. Foi uma noite que foi muito preciosa para mim, porque retornando em casa nem eu e a Ângela conseguimos dormir, e aquilo ficou incomodando no coração, para retornar aos caminhos. E logo em seguida veio uma campanha na igreja, Conjunto Nova Estrada, pastor Paulo, né? E eu fui fui convidado para ir naquela campanha, alguns dias, eu não lembro, eu sei, e eu fui para ir uma noite, só que eu acabei indo em todas as noites, mas me render para Jesus foi na última noite. Eu me lembro que a pastora Cândida estava atrás de mim intercedendo, né? Isso foi uma coisa assim muito extraordinária, que o pastor Paulo, ele perguntou, acho que umas 2 vezes ou 3 vezes, que tinha mais alguém que queria se reconciliar com Jesus, e daí foi que eu tomei a decisão de ir para frente. Desde aquele dia, a minha caminhada com Jesus, ela sempre foi buscando crescimento, né? Não sou uma pessoa que estudei muito, né? Mas tenho estudado na palavra, tenho estudado com os livros, né? Tenho buscado conhecimento, e uma das coisas que ficou sempre muito forte no meu coração: faltar culto, jamais. E aí nós começamos a nossa caminhada, eu e a Ângela, e chegou uma oportunidade para nós, o pastor Mário nos convidou para trabalharmos como obreiro na igreja em Gravataí, né? Na época era Fonte de Vida. Beto, eu lembrei, essa coisa de nunca faltar culto, que numa quarta-feira, tínhamos culto na quarta, você foi com a tua Kombi carregada já para trabalhar na madrugada seguinte, né? Isso. E aí, quando terminou o culto, 2 carros tinham sido roubados. Nós perdemos, levaram a nossa Kombi na época, né? Era o meu instrumento de trabalho, né? Foi interessante assim, porque até ali, mesmo sendo levado, eu vi a mão de Deus, porque houve providências de Deus para depois, né? Nós compramos uma Fiorino, né? Depois, né?
A gente ficou alguns dias, o trabalho um pouquinho trancado, mas logo em seguida compramos uma Fiorina e continuamos o trabalho. E muitas coisas ali a gente também aprendeu com isso. Como a minha atual esposa sempre diz, às vezes a gente tem que perder para ganhar lá adiante. Né? Outras coisas a gente começa a enxergar, e foi um tempo também de clamor para Deus, porque nós precisávamos do trabalho, nós vivíamos da venda. Né? Se não vendesse, nós não tínhamos ganha-pão. Né? Então, o aprendizado de ajoelhar, de orar, de buscar a Deus nesse período. Depois nós tivemos um período, eu com a Ângela, que ela teve a enfermidade, que ela teve esclerose múltipla dos órgãos, onde ela ficou acamada, ela teve praticamente 11 anos acamada, né? Ali eu aprendi muitas coisas dentro de mim. Eu precisava aprender a me humilhar, né? E mesmo olhando aquela situação, algumas pessoas de fora, mas como é que Deus permite isso para você? Mas Deus estava trabalhando no meu coração naquela época, porque eu tive que cuidar de uma esposa, ter que dar banho nela, né? Então assim, tudo coisas que eu tinha que me humilhar, coisas que eu não gostava muito de fazer, e eu fui aprendendo a fazer isso, né? Para hoje ter a humildade no coração, de não me precipitar nas coisas, né? Esperar sempre que Deus responda, eu aprendi naquele tempo. Aquele tempo foi um tempo que Deus tratou muito o meu coração. Foi um tempo de crescimento, uma coisa que também sempre chamava atenção, que a Ângela não perdeu, também não perdia culto, né? Ela não caminhava, mas a gente carregava ela na cadeira de roda, no colo, e ela ia aos cultos, mesmo assim ela gostava de estar junto. Né? Então assim, muitas mulheres ela aconselhou na situação dela, mesmo estando acamada, ela chamava, nós tinha na igreja um quartinho no fundo, ela chamava as mulheres para dar conselhos. E depois de um certo tempo, depois de 11 anos, ela partiu e começou uma nova história comigo. Eu tive que fazer algumas cirurgias, né? Ministerialmente eu me atrapalhei um pouco já no pastorado, já estava no pastorado, né? Eu me atrapalhei um pouco, houve uma queda na igreja, a igreja caiu bastante, o público, né? Em setembro eu fui a Curitiba, a Ângela tinha falecido em agosto, setembro eu fui a Curitiba fazer um curso lá, a imersão lá com o pastor Odilon, e na volta eu vim com muita dor de lá, e também acabei fazendo uma cirurgia de emergência. Então mais um tempo assim eu fiquei um pouquinho afastado da igreja, e eu sei que a gente passou por um período de muita dificuldade. Nós estávamos numa situação que a igreja ela não conseguia cobrir as despesas dela, né? E sempre estava em oração, nunca perdi a minha fé, nunca desacreditei, né? E nesse período de viúvo, muitas coisas aconteceram na minha vida, pessoas se aproximaram, né? Mas eu sempre tinha no coração que aquilo que vinha de Deus ia me dar uma palavra, Deus ia me dar uma direção, né? E o interessante é que a Magali, ela congregava conosco, era obreira da igreja, e na minha cabeça não me passava nada ali. E em fevereiro, isso há 6 anos atrás, num encontrão aqui na igreja, né? Um renovão, não encontrão, um renovão. Encontrão foi bem tempo, bem antigo. Num renovão, nós acabamos falando uma palavra um para o outro, e ali que surgiu, que brotou algo no nosso coração. Isso foi dia 5 de fevereiro, né? 5 ou 6? 6 de fevereiro. E isso no sábado à noite. No domingo a gente conversou um pouco por telefone, né? E começamos a orar por isso e pedir para Deus uma palavra, a direção de Deus, e aonde foi que a gente pôde marcar um horário com o Senhor e conversar sobre o nosso relacionamento. Hoje nós estamos em setembro fazendo 5 anos de casado, estamos juntos no ministério, 5 anos já, estamos juntos no ministério. Aquele ministério que estava abalado, eu não sei se a questão do falecimento da Ângela, da questão também das minhas doenças, a gente teve um tempo que nós não tínhamos mais condições de alugar um prédio,
E eu me lembro que a gente fez uma reunião, né, pastor? E eu me lembro que eu reuni um pouquinho das pessoas que estavam comigo e disse para eles: irmãos, a igreja ela não vai parar, né? Eu creio que a igreja não vai parar. Se preciso for, a gente até na calçada vai pregar e vai continuar a igreja vai continuar. E Deus vai nos dar condições de um novo lugar, uma nova história. E foi onde é que eu e minha esposa estávamos clamando em casa e chorando na presença de Deus, e Deus deu uma palavra para nós dizendo que Ele ia dar tudo novo para nós. Só que nós não estávamos enxergando. Ele disse bem isso: nós não estávamos enxergando, mas que Ele estava fazendo tudo novo. E ali a gente alugou na Avenida Sertório 1280 um prédiozinho pequeno, acanhado, mas com muita alegria no coração. Eu me lembro que nós fazíamos o plantão de dia na igreja ainda, nós ainda estávamos no outro prédio, e de noite eu e minha esposa ia para lá fazendo as reformas, né, nas condições que a gente tinha, mas com alegria no coração, porque a igreja não ia parar, né? O trabalho ia continuar. E ali a gente começou um trabalho ministerial novo, né? Foram 3 anos naquele prédio, onde um dia Deus deu um sonho para nós de construirmos o prédio da Seara Gravataí. Sem condições, nós não tínhamos condições financeiras, mas tinha um sonho e um sonho para orar. Eu me lembro que eu e minha esposa fomos olhar o terreno, lá que o terreno pertence à Seara. Fomos olhar o terreno e nós sentamos na beirada lá de umas pedras, e ela disse assim: por que não construir uma igreja aqui? Eu olhei para ela e disse: vamos orar. Se for da vontade de Deus, Deus vai levantar as condições para nós fazer. E aquilo brotou muito forte no nosso coração, né? Nós continuamos orando, e eu marquei um horário com o Senhor, né? E o Senhor, nós conversamos, o Senhor liberou para nós fazermos, né? Nos deixou claro que no momento a matriz não ia nos ajudar porque estava na construção do prédio aqui. E aí nós começamos. Eu me lembro que a primeira coisa que Deus colocou no coração que nós tínhamos que dar o nosso passo de fé foi limpar o terreno, foi abrir os buracos, mas nós não tinha material. E à medida que nós começamos a fazer isso, Deus levantou pessoas com ofertas, tem pessoas que eu não conheço, que me chegavam no culto e traziam envelope disso e diziam para mim: ó, Deus mandou dar para vocês para o prédio. E foi impressionante, assim, nós em 10 meses, né, nós levantamos, tem 240 metros quadrados mais ou menos, né? Em 10 meses foi dado condições de nós podermos ter culto ali, né? E aí nós estávamos vivendo a expectativa da inauguração, seria 5 de abril. 5 de abril. Do ano passado, e aí veio a pandemia, né? Nós queríamos fazer um almoço, mas é muito importante não perder a fé. Uma palavra que sempre guardei no meu coração desde jovem, que é Mateus 6,33, que é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso eu sempre levei no meu coração. Se Deus está sendo buscado em primeiro lugar em toda a área da tua vida, como nós fizemos na nossa área, primeiro da nossa vida, ministerialmente, Deus ia acrescentar. O que Deus fez com a Seara Gravataí foi um milagre, e eu ainda creio em muitos milagres. Eu tenho muitos sonhos ainda, né? Acabei de fazer 60 anos e eu digo para as pessoas: eu não parei de sonhar, né? Continuo sonhando, quero, na possibilidade que Deus está nos dando, preparando pessoas, né, para que esse ministério não pare só ali, que ele vá adiante, né? Eu sonho isso, que nós vamos alcançar outros lugares com pessoas sendo preparadas. Mas o mais importante é não perder a fé. As lutas vêm, as dificuldades vêm, né? A gente passou por muitos momentos difíceis, mas o mais importante, quando você crê e ora e espera no Senhor, eu acho muito importante esperar no Senhor. Teve um momento assim que terminava o material na obra, né? Os irmãos diziam: vamos fazer o que nós temos aqui, vamos ir ajeitando. Daqui a pouco vinha uma oferta, a gente comprava o que faltava, né? E o mais impressionante, nós compramos e pagamos tudo, né? Não ficou se devendo nada, a gente tem tudo pago, né? As notas fiscais, tudo, a gente tem uma organização,
E foi muito bom viver esse tempo, um tempo de depender de Deus. Aprendi muito com isso, né? E a gente continua assim, nessa fé de continuar dependendo de Deus em todas as áreas. Então tem sido glorioso viver isso. Verdade. Vamos puxar um pouco atrás da história. Alguns dizem assim, não, mas agora tá fácil. Quem vai lá e vê a igreja que tá bonita, tem hoje um amplo espaço, tem sala para as crianças, tem gabinete pastoral, tem uma cozinha, tem os banheiros. Diz assim, não, mas nós queremos compartilhar com vocês que tudo tem um custo. Tudo tem uma preparação, tem um desafio da fé. O Beto foi muito tempo obreiro não remunerado, trabalhava durante o dia, e daqui onde tu moras até a Seara Gravataí, quantos quilômetros dá? 19 quilômetros, com um pedaço bem ruim, né? Então ele trabalhava durante o dia e ia pregar, visitar um bom período, até ser ordenado pastor de tempo integral. De passar pelo luto, também ele não estava bem, precisava tratar, né? Ele cuidou muitos anos da Ângela, a sua saúde foi ficando para trás, tinha uma hérnia muito grande e precisou tratar. Nesse período em que ele compartilhou que a igreja também enfraqueceu, para depois se levantar novamente, se fortalecer. Então, a vida de um obreiro, ela tem a presença de Deus, mas também tem o esforço, tem a dedicação, tem o ir com frio, com chuva. Às vezes tem 5 pessoas, às vezes tem 80, tem 60, né? Às vezes aquele que você mais ajudou vai envolver as costas. Então, compartilhar um pouco sobre os desafios agora, né, de se pastorear no meio da pandemia, com todas as dificuldades. Quer dizer, assim, tudo nos pegou de surpresa, né, pastor? Inclusive, assim, a obra. A obra foi uma coisa que a gente comentou ali, né, e foi fluindo. Foi fluindo, assim, houve uma mobilização muito grande. Mas uma coisa, assim, que Deus nos ensinou a não se frustrar. Porque o nosso cronograma era dia 5 de abril inaugurar a igreja. Nós íamos fazer... Para nós seria uma mega festa, uma inauguração. Chegou dia 18 de março, fechou tudo. Mas aquilo ali não nos trouxe peso nenhum no coração. A gente pensou assim, ó, Deus sabe de tudo, né? Tanto é que a gente fez o primeiro culto mesmo dia 10 de maio, no Dia das Mães, foi o primeiro culto. Então, assim, uma das coisas que nos ensinou é assim, ó, tu aprender, tu faz um plano, é claro, né, é óbvio, mas tu aprender que naquilo ali pode haver imprevistos e tu tem que usar o plano B da situação. E foi o que a gente fez. Ficou 1 mês e pouco a igreja fechada, mas trabalhando, né, dando andamento naquilo que precisava ser terminado e falando com os irmãos, ó, vamos lá, estamos juntos, é Seara Gravataí, vamos fazer a nossa parte, coisa e tal, né, e o povo lá ajudando. E os 10 meses que a gente pousou, né, que a gente morou na Seara, né, a gente morou 10 meses lá. Muitas pessoas passaram por nós, assim, muitas experiências, muitas vidas diferentes. Então, a gente teve muito tempo de rir, muito tempo de chorar, muito tempo de... Será que eu vou aguentar até o dia 5 de abril? Será que vai dar para suportar? Porque a pressão é muito forte, o dinheiro vai acabando, aí tu precisa, que nem a instalação elétrica, a gente comprou, beleza, a gente comprou, vai dar para tudo. Chega no meio da obra, falta, sabe? Então, tudo assim, usando o plano B, vamos ver o que dá. Irmãos, pedia no grupo lá, irmãos, tá faltando 2, 3 sacos de cimento, alguém pode nos ajudar? Quando via, chegava lá 3, 4, 5 sacos de cimento. E foi assim, tudo, nada planejado. Eu aprendi na minha vida assim, ó, no final das contas, se Deus está no controle, dá tudo certo. E às vezes a gente perde, porque assim, ó, eu entendo que às vezes nós precisamos sair da zona de conforto para mudar a nossa história. Porque lembro muito da palavra que o senhor pregou lá na Seara
Gravataí, lá em cima ainda, no prédio grande lá, sobre a vaca. É uma coisa que marcou meu coração e do Carlos, a gente não esquece. Às vezes as coisas precisam ser... Quando eu digo ser tiradas, não é ser tiradas por um propósito, por um castigo ou qualquer coisa, não. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. Porque senão talvez nós estaríamos lá até hoje. Ou em outro lugar e assim, estava bom, sabe? Não estava ruim. Sabe aquilo que não é ruim? Ele é bom, né? Então assim, para algumas coisas estavam boas. Só que Deus queria dar uma... Vamos lá, vamos balançar isso aí, tá muito parado esse grupo aí, vamos se mexer. Então, uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que, assim, ó, nós precisamos muitas vezes usar o plano B. Nosso plano A, ele não vai dar certo, como o plano B de Deus, né? A vaca, às vezes, ela precisa ser tirada de nós para que a gente vá plantar, para que a gente vá regar, para que a gente vá semear. Então, tudo isso a gente aprendeu. E eu dizia para ele assim, né, a gente conversando, às vezes de noite a gente chorava e eu dizia assim, amor, tudo vai dar certo, no final tudo vai dar certo. E assim a nossa luta constante na igreja dia de culto, porque dia de culto é uma batalha espiritual constante. Os bastidores ali, só quem tá ali sabe como é. E eu digo para ele assim sempre, no final dá tudo certo, porque Deus está no controle. Então a gente aprende a amadurecer nessa parte, não se desesperar, porque se desesperar não adianta. Porque o se desesperar acaba o que acontecendo. Às vezes a gente brigando, às vezes a gente falando aquilo que não deve na hora que não deve, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Chorar? Óbvio. Se entristecer? Óbvio. Tem aquele momento que tu pensa assim, perdi a guerra, né? Toquei a toalha no chão. Mas Deus levanta de uma forma que é sobrenatural. E a gente aprendeu muito. Eu lembro que aquele prédio ali da Avenida Sertório 1280, a sala das crianças, eu acho que era 2x2. Era bem pequenininha. Botavam ali mais de 10 crianças, 12 crianças. E mais as pro. Então, era um sinal de que alguma coisa precisava. E uma das coisas que moveu o nosso coração foi a questão das crianças. Foi uma coisa que Deus dar dignidade para elas, dar um lugar para elas. Nós ainda temos muito o que fazer ainda, precisa ainda muita coisa para fazer. Mas que nem esses dias a gente comprou uns tapetes para botar porque tem muita criança que senta no chão para brincar. E as nossas meninas lá, elas ficaram super felizes. Mas é apenas um tapete. Tu vai olhar, de repente vai dizer, é 2 tapetinhos, mas, sabe, faz a diferença para elas que estão ali, que estão convivendo com aquelas crianças. E uma das coisas que Deus falou ao nosso coração é batalhar por essas crianças, batalhar por esses jovens. A gente está buscando uma estrutura para os jovens, para as crianças. O dia que as crianças estão na igreja, tem vida na igreja, né? Porque é uma alegria, corre para cá, corre para lá. A gente fica muito feliz, assim. Porque eles são o futuro da igreja. E nós temos que investir neles, sabe? E as meninas que nós temos lá, são crias da escolinha. Então, assim, elas já vêm de um aprendizado da escolinha. Hoje elas são professoras, mas um dia elas foram alunas. Então, para elas, aquele trabalho é muito importante. Elas valorizam demais esse trabalho. Elas aprendem. Interessante quando a minha esposa falou de tirar a vaca. Quando nós alugamos aquele prédio lá em cima, né? No meu ver, né? Quando eu vi tudo aquilo instalado, organizado, eu pensei assim, vai uma igreja que vai bombar, vai ser... E perder isso foi muito, muito importante. Talvez algumas pessoas dizem, mas sair lá de um lugar grande daquele que podia, não cheguei a calcular, mas acho que podia se apertar e botar até 300 pessoas. Sim, claro. Né? E ir lá para um lugarzinho que se botasse 60 ia estar um em cima do outro, né? Que era, né? Nem cabia 60 ali, muito apertado. Mas foi tirar a vaca, foi nos tirar de estar acomodado, porque estava tudo organizado, já estava funcionando. E hoje eu vejo que, como pastor, algumas coisas precisavam mudar, né? Começava desde a estrutura de obreiro até a mim mesmo, né? De me mexer mais em outras áreas. Então, assim, foi uma coisa muito boa, porque assim, isso nos levou muito a fazer visitas, né? Hoje a gente tem
para nós, o maior evangelismo nosso é a visita, né? A gente faz um levantamento, evangelismo de rua, evangelismo de quando tu vai nas casas, o resultado nas casas é muito melhor. Então aprendi muito disso, de ir nas casas, acompanhar. Amanhã a gente vai buscar uma família nova, né, que a gente estava acompanhando. A mulher não podia vir na igreja, né, por uma situação que ela estava passando, e essa semana nós fomos lá levar alimento para ela, e ela muito falou: pastor, Deus respondeu a oração, domingo vou poder estar no culto com vocês. Então assim, muito legal ver essas coisas. Então a gente aprendeu isso também, é mais importante nós estarmos ali na casa, visitando as pessoas, convidando para estar no culto, né? E isso tem edificado a obra. E uma coisa assim, que a gente aprendeu também foi a questão que se não tivesse nós ter tomado uma atitude, né, de orar e o pastor vir conversar com o pastor Mário sobre a decisão da mudança, nós estaríamos com um baita de um problema agora. Porque lá em cima não tem estrutura. E onde é que nós íamos colocar as pessoas? Quer dizer, tu vê a mão de Deus em tudo, em todos os detalhes, sabe? Hoje a gente tem um prédio que a gente pode colocar pessoas, tem espaço, lá em cima não teria como. Com distanciamento, né? Por causa da norma, né? Uhum. Haveria bem menos pessoas. Então, nós estamos aqui vendo que para que Deus se mova, nós também precisamos nos mover. Exatamente. As coisas não vão vir assim de uma maneira fácil, simples, se a gente colocar o esforço da gente. O esforço no reino de Deus, ele é muito importante. É verdade. E mudar a configuração da coisa, né? Não tem medo de mudar, né? Às vezes a gente tem medo de mudar porque o novo, ele causa uma estranheza às vezes, né? Como assim, agora? E não, sabe, colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus mude a configuração, sabe? Aquilo que eu vivi, eu vou viver uma nova história. Aquilo que eu aprendi, eu vou passar adiante. Eu vou ser testemunho. Eu vou fazer com alegria, sabe? Eu quero todo dia mudar essa configuração da minha vida. Eu quero que todo dia nós dois venhamos ter força para mudar a configuração, para não contar a mesma história. Daqui 10 anos a mesma história, sabe? Contar com andamento, com capítulos, né? Chorar, rir, mas contar diferente, sabe? Eu não consigo me conformar. O Carlos não é uma pessoa conformada e ele é uma pessoa extremamente entusiasta, né? Pode estar caindo canivete, ele tá ali ele tá ali. A fé dele, eu digo, a fé dele é de Caleb, né? 40 anos depois continuava com a mesma fé. E que nem eu digo para ele, a nossa configuração, ela tem que ser mudada. Sabe? Nós não podemos contar a história da Seara, que um dia a Seara, nós limpamos um terreno e daí construímos. Não, tem que haver uma mudança. Nós temos que contar um testemunho novo a cada tempo, né? Recontar o testemunho, mas assim, com a plena alegria, sabendo que o Senhor é que está no controle de tudo. Ele é que cuida de tudo, Ele que planejou tudo. Não fomos nós que planejamos. Uhum. É importante. A gente falou tanto da vaca, a gente só não contou quem está... Não, as pessoas, às vezes a gente fala da vaca lá na igreja e as pessoas ficam... A gente tem que contar a história da vaca, como é que foi, que o pastor Mário pregou, aquela coisa toda. Então, tem mais... Para a gente poder entender isso, que é fundamental nas mudanças, um sábio e um discípulo andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, visitando as pessoas, ministrando o ensino. E pararam em uma família muito pobre, que vivia na dependência de uma vaca. Tudo que aquela vaca produzia era o leite, eles bebiam o leite faziam outros alimentos. E de noite, na hora de ir embora, já no lado de fora da casa, o sábio disse para o seu discípulo: olha, pegue a vaquinha deles e jogue lá no precipício. O discípulo tentou ainda retorquir e discordar, mas o mestre, eu sei o que eu estou fazendo. E o discípulo então foi e jogou aquela vaquinha no precipício e eles seguiram viagem. No ano seguinte, eles voltaram a fazer o mesmo perímetro e pararam naquela casa, mas de longe já notaram que a casa estava diferente, uma casa já melhorada. E eles bateram palmas, foram muito bem recebidos. E o mestre perguntou: mas vejo que vocês melhoraram.
E aí o dono da casa, deixa eu lhe contar, depois da visita de vocês, a nossa vaquinha sumiu, nós nunca mais achamos ela. E aí resolvemos fazer alguma coisa, virar a terra, colocar algumas sementes, e hoje a gente tem plantação, a gente tem mais, conseguimos reformar a nossa casa, as coisas melhoraram. E essa, então, às vezes, Deus até permite que a gente vai perder a vaquinha para que a gente possa se reinventar e buscar coisas novas de Deus. E assim, acho que foi muito ali na Seara de perder aquele prédio grande, bonito, imponente na entrada do bairro para ir para um bem pequenininho. E hoje tem um prédio bonito de novo, com instalações bem amplas, mas que foi fruto da fé, foi fruto do esforço e da dedicação. Então tem perdas que são ganhos. É verdade. Senão teria ficado ali, né? Porque tava bom, tava acomodado, né? Bem bom. E então são coisas que na vida se fazem necessárias. Às vezes a gente não entende, né? Porque a gente diz, mas por que Deus está permitindo passar isso? Mas são coisas que Deus vai compensar lá adiante. Se perde para ganhar lá na frente. E hoje então, assim, ministerialmente e também como matrimonialmente, eu estou vivendo um tempo totalmente diferente, né? Uma coisa que eu posso hoje testemunhar para os casais é que o casamento, ele vale a pena, ele é um ministério de Deus, né? E essa história assim, mas não dá certo, não é isso aqui. Eu vivi com uma mulher com uma situação totalmente diferente, mas ela durante 10 anos ela caminhava, ela andava junto, ela tinha o seu jeito diferente. Hoje eu estou vivendo com meu amor a Magali, né? A Magali do Beto, que é de totalmente diferente, né? E a gente consegue viver bem, né? Mas uma das coisas que a gente tem aprendido e tem tentado passar isso para os discípulos, um relacionamento tanto de casal como de amigo, se não houver conversa, se a gente não conversar, se a gente não expor o coração, ele não dá certo. Hoje o que eu vejo muito relacionamento se desmanchando porque os casais não conversam, eles não compartilham aquilo que eles gostam e aquilo que eles não gostam, eles não compartilham as suas dificuldades, né, a sua maneira de ser, né, e aí acaba qualquer situação, dá estouro, brigam, né, e já logo vem aquela palavra, vamos separar. E a gente tem aprendido assim, eu tenho aprendido muito, nós estamos vivendo um tempo muito bom, aprendido depender de Deus em tudo, tanto lá como ministerialmente como na nossa casa, né? Deus tem sim acrescentado para nós muito mesmo, muito. E ter concordância, né, pastor Mário, porque precisa se ter uma concordância, né? Mesmo assim que na hora assim, se tem uma ideia ou se tem uma opinião, tá, mas vamos conversar, qual é o teu ponto de vista, qual é o meu ponto de vista, vamos ver, sabe? Precisa se ter uma concordância nas coisas, né? Eu e o Carlos, a gente tenta conversar para concordar naquilo que vai edificar, não só na nossa vida, como na igreja, né? Às vezes eu tô aprendendo, né? Eu digo que eu sou um bebê ainda nessa questão ministerial, né? Então, assim, tem muitas coisas que ele me ensina, porque eu tenho ainda aquela... como é que eu vou dizer para o senhor? Eu tenho ainda aquela dúvida de algumas coisas. Como que eu procedo nessa situação e coisa e tal. Aí eu vou lá, amor, assim, daí ele me direciona, me explica. E se a gente não tem essa concordância, um vai para lá e outro vai para cá. É fato. Não se tem uma... Às vezes no final do culto a gente chega em casa, a gente conversa. Mas poderia ter sido assim, poderia ter sido assim. Tá, beleza, então vamos arrumar essa situação aí, né? Vamos tentar. Mas a concordância em tudo. Desde que a gente conversou a primeira vez, a gente botou na nossa cabeça que nós íamos ter concordância. Mesmo que um dissesse não, o outro dissesse não, a gente ia entrar num meio termo ali, né, da situação. E tá dando certo, né? São duas histórias diferentes. Duas histórias diferentes. Eu lembro que o senhor falou 2 histórias diferentes, 2 raças diferentes, 2 famílias diferentes. Eu lembro tudo que o senhor falou para nós. Então, assim, para dar certo, então, isso, tantas diferenças, segredo para dar certo.
O segredo eu sempre vejo é essa questão de conversar todos os detalhes, tudo, sabe? Não ficar escondendo nada, né? A gente é muito aberto, eu e ela, né? No nosso relacionamento, no relacionamento ministerial, a gente não esconde nada um do outro, a gente conversa, né? Na verdade, assim, a gente está tocando a igreja junto, né? A gente compartilha, eu tenho, né, pessoas de confiança dentro da igreja que a gente também compartilha algumas coisas, né? Mas assim, a gente compartilha tudo, e eu acho que o fundamental, aprender o amor de Cristo. Aprender o amor de Cristo e o respeito. Respeito, eu acho que o respeito e o amor, eles andam juntos. Mas se não tem respeito, não vai dar certo o amor. Precisa-se de um respeito. Eu preciso respeitar ele, né? E ele precisa me respeitar. Né? Não é medo, um tem medo do outro, não, é respeito. É saber falar na hora certa, é saber dialogar, é saber... ele tem um ponto de vista, eu tenho outro, não é isso que vai causar um atrito entre nós, que nós vamos se brigar, né? Respeito. Pra mim, na minha opinião, assim, em tudo. Em qualquer lugar que a gente estiver, na sociedade, na igreja, na nossa casa, respeito, pra mim, é o que vem em primeiro lugar. Respeitar o tempo do outro. Às vezes ele não tá bem, eu vou lá, fico na minha, quietinha. Às vezes eu não tô bem, ele vai lá e fica quietinho. Porque a gente tem um respeito múltiplo entre um e o outro. A gente consegue se respeitar, se entender, sem falar nada, muitas vezes. Importante. A maior crise hoje, para mim, nem é a pandemia, mas é a questão da família, né? A família se desintegrando, os casamentos sendo tratados como um objeto descartável. Não dá, vamos separar. Então, a gente é importante compartilhar que é possível unir quando tem concordância, quando tem o respeito, né, Beto? E o amor de Cristo derramado, né, sobre nós. Bem, vamos ver, que sonhos ainda vocês têm que querem? Vocês estão recém começando, né? O Beto virou a página agora dos 60 mil quilômetros rodados. Só me dá um pouquinho de água, por favor. Uma trajetória bonita pela frente. Obrigada. Que sonhos, planos Deus tem colocado no coração de vocês? Ministerialmente, eu ainda nem compartilhei com o senhor, porque ainda estou orando, né? A gente quer terminar todas as coisas que nós temos na igreja e colocar todos os ministérios em funcionamento. A gente tem ainda carência em alguns ministérios, né? Então esse é o primeiro sonho, deixar isso organizado. Funcionando. E eu tenho um sonho que eu tenho colocado para Deus da Seara Gravataí, a gente ter condições, nós irmãos lá, porque eu digo para eles, nós vamos bancar, de a gente, em outro local em Gravataí, alugar uma pecinha e começar um ministério Seara, sempre Seara. Uau, mesmo. Né? Que é uma coisa, isso eu quero deixar bem claro para vocês, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Não é por estar na frente do meu pastor, foi o respeito e a obediência. Eu sei que muitas vezes o senhor me falou não, né? Às vezes eu dou risada, assim, que eu vinha bem num displacement, assim, bem alegre, né? Achando que ia levar o sim e não levava, né? Mas que se fazia necessário. Então uma coisa que ministerialmente eu aprendi, se eu não souber obedecer o líder que está sobre mim e respeitar as decisões, o meu ministério ia ser ruim, né? Porque os meus comandados iam automaticamente isso ia passar, ia ser uma coisa que, vamos dizer, uma maldição, né? E então eu sempre aprendi isso, eu não faço nada, né, sem ter uma consulta com o Senhor. Então, até agora ainda não comentei, porque a gente está orando, mas claro, porque a gente tem toda uma organização da igreja ainda pela frente. Eu tô muitas coisas para organizar, mas é um sonho que eu tenho, de ir lá formar pessoas que vão começar o ministério, e depois, se o ministério estiver em condições de se manter, a gente coloca o pastor, né, como tempo integral. Mas isso tudo é sonhos que eu estou colocando na presença de Deus, e se for da vontade de Deus, eu creio que vai acontecer, né? Para a Seara não ficar só, a Seara Gravataí no caso, né? Mas nós no globo todo, toda a Seara, eu tenho um sonho muito grande da Seara se expandir muito. Se multiplicar. Né? Eu quero ver essa multiplicação, acho que nós temos muitas pessoas capacitadas, né? E Deus vai dar as condições para isso acontecer. Então esse é um sonho. E nós, assim, como casal, a gente quer deixar tudo organizado para quando a gente tirar nossas férias, poder tirar um pouquinho de tempo maior de férias e a gente dar uma viajada. Isso é um sonho que a gente tem, mas não só viajar,
né, de levar a palavra, sabe? Quando é que a gente tem que ser a luz da palavra de Deus. Então, assim, eu estar num lugar e não falar da palavra de Deus vai ser meio difícil, né? Eu amo isso, eu tenho paixão por isso, né? Em lugares que eu vou, mercado, a oportunidade que me deu, eu estou falando da palavra de Deus. E você, Magali, que sonhos Deus tem colocado no teu coração? Os sonhos pessoais é viajar, depois viajar, né? E viajar de novo. Mas, assim, a respeito da igreja, assim, levantar pessoas que a gente consiga dizer assim, ó, vamos em tal lugar e vocês vão tomar conta, vocês vão cuidar da seara, vocês vão estar comprometidos. Nós sabemos que tu é capaz de fazer aquilo ali que a gente está fazendo agora, tu é capaz de fazer. A gente está tentando formar agora um casal de noivos, a gente está ajudando eles, trabalhando eles, né? Eles são disponíveis a nós, isso é muito importante. Eles se disponibilizaram a nós. E o que nós queremos é edificar pessoas que não seja o trabalho não seja assim, apenas Carlos e Magali. Não. Naquele ministério tem um líder, naquele outro ministério tem um líder, que ele vai ali, ele toma ele faz daquela forma que deve ser feito, ele tem ideias, ele une o grupo dele, sabe? Trabalha, aí, né? Porque pastor e pastora não trabalham sozinhos, né, pastor Mano? A gente precisa de pessoas e então vamos unificar esse grupo, né? Que nem eu digo para eles, cara. A gente tem as diferenças que eu digo assim, cada um tem a sua opinião, mas assim, a gente junta tudo e vamos seguir em frente. Tem gente lá que eu quase digo assim, né, cara, tu tem uma capacidade assim, ó, tremenda, enorme, te olha no espelho, pelo amor de Deus, e vê a pessoa que tu é em Cristo, sabe? Mas, que nem eu falei, né, pastor, ainda tem que aprender a falar isso, eu tenho que aprender a falar, não sei ainda. Uma palavra final para quem está nos acompanhando, Beto e Magali, da história de vocês, da fé de vocês. Queria que vocês entregassem nesse momento. Bom, a palavra que eu quero deixar é que os irmãos e as irmãs que vão assistindo não desistam jamais da fé. Uma das coisas que eu pessoalmente me machuca muito é ver pessoas que hoje estão totalmente afastadas do reino de Deus, né, que deixaram por um ou outro motivo de caminhar junto, de congregar, né? Nós precisamos congregar, nós precisamos estar no fogo da comunhão dos irmãos, né? E eu vejo hoje muitas pessoas fora do evangelho, né? E uma coisa que para mim eu gostaria de que a gente conseguisse alcançar isso, que a gente não usasse mais a desculpa, eu saí da igreja por causa do irmão, eu saí da igreja por causa do que o pastor me falou alguma coisa. Não, que a gente ficasse na igreja por causa de Cristo. Porque nós não estamos na igreja por causa de pastor, de obreiro ou de um líder. Nós estamos na igreja por causa de Cristo Jesus. E Cristo te ama muito, muito. E quer ver você junto na caminhada, junto na igreja, tendo esse tempo de estar na fogueira, no fogo. Eu sempre digo para os irmãos, se você tirar numa fogueira um pedaço de madeira fora, ele ao pouquinho ele vai apagando, né? As pessoas se enganam muito, elas saem e dizem, não, mas eu continuo na minha fé. Não, vai apagar. Volte, aquele que está afastado, volte para a casa de Deus, volte para a comunhão, que você só vai ter a receber de Deus, porque Deus te ama muito. Eu digo as mesmas palavras que o pastor Beto disse e ainda tem uma tristeza no coração quando tu vê que aquela pessoa já andou na comunhão dos santos e por algum motivo pessoal, né, sem julgamento, ela se afastou. E eu acho que nós poderíamos fazer uma reflexão e voltar. Ainda dá tempo de voltarmos, ainda dá tempo de voltarmos ao primeiro amor, ainda dá tempo de voltarmos ao propósito do Senhor na nossa vida. Eu acho que ainda dá tempo. É só uma questão de posicionamento. Glória a Deus. Aqui então está o pastor Carlos Roberto Gambert, para quem não sabe o nome, e a Magali, que são os pastores da Igreja Seara em Gravataí, vivendo um tempo novo. Que esse
testemunho tenha te edificado, você compartilhe o link, mande para outras pessoas, para que ele chegue a muitos lugares, honrando e glorificando o nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira.